Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos ficar de pé essa manhã. Vamos iniciar a escola bíblica dominical para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar para dar início. Querido Deus e eterno Pai, nessa manhã, Jesus, nós te glorificamos, ó Pai, por mais uma oportunidade na tua casa, em tua presença, Senhor, assim como nossos amados irmãos, unidos e reunidos, Senhor, para aprendermos mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, e nessa manhã, Senhor, nós consagramos, Senhor, a nossa vida, o nosso ser, a nossa casa, Senhor, e a nossa família em tuas mãos. Nós consagramos a ti, Senhor, nossos pensamentos, o nosso próximo passo. Nós consagramos a ti, Senhor, nossos projetos, os nossos propósitos, os projetos dessa igreja, Senhor, Igreja Missionária Paz e Vida, Papai querido. E nessa manhã, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos ouvir, Senhor, a tua voz. A tua palavra vai falar, Senhor, em 2 Coríntios 2, 14, 15, meu Pai, que o homem natural, ele não entende as coisas do Senhor. O homem natural, ele não discerne bem aquilo que é espiritual, porque ele é natural, Senhor. Mas nessa manhã, Senhor, nós já recebemos o teu Espírito. Nessa manhã, Senhor, nós já recebemos a tua palavra, saímos do natural para o que é espiritual, e o teu Espírito nessa manhã é o nosso professor, o teu Espírito nessa manhã é o nosso amigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai, a tua palavra. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. E os irmãos dizem amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Estamos felizes, mais uma nova lição, vamos começar, Escola Bíblica Dominical. E o nosso tema nessa semana fala o homem, né? O homem, corpo, alma e espírito. Eu quero passar aqui algo para os irmãos, referente ao corpo, alma e espírito. Diz assim: o homem, corpo, alma e espírito, é um ser tricotômico, né? Na Bíblia, tricotomia significa a crença de que o ser humano é composto por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Essa visão interpreta que essas 3 partes são separadas e têm funções e características diferentes, como o espírito sendo a parte que se conecta diretamente com Deus. 3 tópicos: corpo, alma e espírito. Corpo, a parte física, material e visível do ser humano. Alma, a sede da personalidade, emoções, intelecto, vontade e consciência. Algumas interpretações que vêm como essência da vida individual. Espírito, a parte mais sutil e imaterial que se relaciona com Deus e a vida espiritual. Em textos bíblicos, o espírito é muitas das vezes associado ao fôlego de vida que Deus soprou no homem, Gênesis 2:7, e é a parte que se destaca da alma em algumas expectativas. Bem, primeira lição, o que define o ser humano como único entre as criaturas de Deus? Eu queria que alguém possa comentar, já abrindo essa lição com uma pergunta bem responsiva, né? O que define o ser humano como único entre as criaturas de Deus? E aí eu queria que os irmãos dessem uma opinião, se alguém desejar dar opinião dentro dessa pergunta. O que define o ser humano, né, o homem, o ser tricotômico, que é o homem dividido em 3 partes, formado em 3 partes, corpo, alma e espírito. Isso aqui é bom, irmão, essa lição está muito boa. Então eu queria, se os irmãos têm alguma base, o que define o ser humano como único entre as criaturas de Deus? Que Deus fez uma semelhança dele. Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E assim ele formou o ser humano à semelhança dele. Corpo, alma e espírito. E os animais não têm. Os anjos não têm isso que Deus nos deu. Só nós, seres humanos, que temos essa capacidade. Isso que Deus deu, que não deu para nem um anjo, nem um animal, mas deu para a gente. Como ele é um
ser trino, ele fez a gente, corpo, alma e espírito. Alguém mais quer contar algo? O que define, o que separa o homem das outras criaturas, das outras criações de Deus? Nós vamos falar muito sobre isso, né? Sobre o livro do Gênesis. A questão os anjos, não porque os anjos têm outro patamar. Os anjos são espíritos, somente espírito, uma alma vivente, vamos dizer assim. Porque o contexto eu entendo muito diferente assim, da questão que está aqui. E aqui ele diz que o que se conecta direto com Deus é o espírito. E no meu entender, o espírito é somente o fôlego de vida, o que mantém esse corpo de pé. Portanto, que o espírito ele não pode ser corrompido, diferente da alma e do corpo, que já é corrompido pelo pecado. E quem tem que se redimir é a alma. O corpo não, o corpo nunca vai se redimir. A carne nunca vai se redimir. A alma sim, ela pode se redimir e ser salva. Portanto, se a gente entender que a alma, ela é onde que obtém a consciência, é a alma. Portanto, que quando é lançado no inferno, por exemplo, da palavra, é a alma que sofre toda a dor, tem todo o castigo, é a alma. Então a consciência está na alma, não no espírito. Porque se fosse assim, como é que a alma vai para o inferno e o espírito vai para Deus? Então, eu tenho como o fôlego de vida, que é algo puro, que vem de Deus, ele volta para Deus. É isso que traz a diferença entre as outras criações de Deus, né? O homem é diferente nesse sentido. O homem é formado em corpo, alma e espírito, né? E os outros, tipo, o animal, ele não é, né? A alma dele ali é o sangue. Ele morreu, acabou. O ser humano não, né? Então a lição de hoje, lição 1, é o homem, hoje é dia 16 do 11. O homem, corpo, alma e espírito. Irmã Ivete, o homem é dividido em quantas partes? O homem, nós acabamos de falar. Corpo, alma e espírito. Então o homem é um ser tricotômico, né? Vem de três, né? Bem assim, Deus também é um ser trino, ser tricotômico de três. Três partes, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Textual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. A verdade prata, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então, eu tenho o entendimento que Deus, Ele nos criou para nós glorificarmos a Ele, não só com a alma, mas com o corpo, com o espírito. Todos nós fomos formados para a glória de Deus, para glorificar. É por isso que eu não posso entregar o meu corpo, né, irmão? A prostituição, meus pensamentos, né? É por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o meu corpo deve glorificar a Deus em todas as situações. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Gênesis 1, 26 ao 28, né? Depois 2, Gênesis capítulo 2, 7, aí o 18, o 21, 22 e o 23. Vamos lá, vou começar aqui com o nosso irmão Ivanildo, a partir do versículo 26, a nossa leitura bíblica em clássica da revista. Vai lá, irmão. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Silva, Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e o fôlego da vida, e o homem
foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono, pensando sobre Adão, e adormeceu e tomou uma para sua costela, e meteu a carne do seu lado. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Disse Adão: esta é agora a ordem dos meus olhos, e graça da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Amém. Vamos lá para a introdução, irmãos. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Eu falei uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Sobre a expectativa cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmado na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador, né? Vamos lá. Nesse trimestre estudaremos a respeito do corpo, da alma e do espírito, ou seja, temos o propósito de aprofundar a compreensão bíblica da natureza humana e sua relação com Deus na vida prática. Para introduzir o tema, iniciaremos com a lição que abordará o ser humano criado por Deus de forma tricotômica, corpo, alma e espírito. Aqui estudaremos a distinta e a interação entre essas três dimensões, destacando que fomos formados para glorificar a Deus integralmente. Enfatizaremos a relevância de uma vida equilibrada e santa em todas as áreas do ser. Para nos auxiliar nesse trimestre, contaremos com o pastor Silas Queiroz. Amém? Amém. Vamos lá, o tópico 1. A tricotomia humana, a doutrina e teologia. Amém? É o tópico 1. Os irmãos podem acompanhar nossa revistinha. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa relação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito, né? As referências estão embaixo. Vamos abrir, irmãos, Salmos 8. Aqueles que são bons de Bíblia, por gentileza. Salmos 8, 3. 8, 3? Isso. Lê aí, irmão. 8, 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. 4. Pergunto quem é o homem, para que com ele te importa, e o filho do homem, para que com ele te preocupe. 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. 6. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos sobre os seus pés. Tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. 7, 8, 9. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É um paralelo da criação lá, que Deus está mostrando para que o homem foi formado, irmão? Para que o homem foi criado e com que propósito? Depois o irmão pode meditar um pouco mais em Salmos 8, do 3 ao 9. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem
constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências. O plano redentor e a eternidade relaciona-se com todas as outras doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos, em concepção não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e o 17, para nós termos um respaldo aí, onde 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para toda boa obra, né? Isso aí fala sobre a fé genuína, sadia e equilibrada. Todas as Escrituras são divinamente inspiradas. Hebreus 4:12, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, né? Embora for escrita por homens, mas homens inspirado por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa, né? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos redarguir. Então Deus, Ele é um Deus que Ele tanto pode nos ensinar, nos repreender, nos orientar segundo a sua palavra. Uma fé sadia, né? Uma fé bíblica tem que estar baseada na palavra. Toda fé fora da palavra é uma fé falsa. Eu creio na novela, é uma fé falsa. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então o autor é aquele que cria. Então Ele é o autor porque Ele faz em nós gerar a fé. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, como diz em Hebreus, é o capítulo 11, versículo que me falha a memória, mas depois eu passo para os irmãos. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador, né? Daqueles que os buscam. Então Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Opa, então a palavra de Deus é viva e eficaz, né, irmãos? Vamos lá, tópico 2, tópico 2 do primeiro, né? É a tríplice natureza. É muito importante ler e ouvir bem, tá? A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Aqui tem as referências para nós buscar lá. Vamos lá. Deuteronômio 4:9. Só para nós confirmar uma no Velho Testamento, vamos confirmar uma no Novo Testamento, onde já falava ali no Velho Testamento, onde o homem era o ser tricotômico, e fala no Novo também, né? Outro pode abrir Lucas 1:46 e 47. O primeiro é Deuteronômio 4:9. Pode ir? Pode ir, irmão. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. E não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Lucas 1:46 e 47. Amém? Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria humana representa a carne, sabe que a alma dela se alegra em Jesus, que é o Salvador, e a última parte foi como irmão: a minha alma alegra em você, o meu Salvador, e o meu espírito se alegra. Isso é referência para falar
da tríplice natureza do homem, demonstrando o velho quanto no novo. E pegando os versículos anteriores que os irmãos leram, que a palavra de Deus, né, é apta, né? Vamos lá. O homem é um ser tríplice, né? Ampliando o conhecimento. Deus, que é trino, criou o homem como um ser tríplice, isso é, composto de corpo, alma e espírito. O Deus trino, isso é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, imprimiu sua semelhança na formação do homem. Também Jesus, quando se fez homem, recebeu um corpo. Sim ou não, irmãos? Hebreus 10, 5. Quem pode abrir? Para nós vermos Jesus recebendo esse corpo. Aonde o escritor aos Hebreus, Hebreus 10, 5. isso, vai nos revelar. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Opa, sacrifício se quisesse, não quisesse. Aí é o autor dos Hebreus falando que Jesus disse, né? Sacrifício e oferta não quiseste, mas quis o quê? Mas um corpo me preparaste. O corpo preparou, né? Uma alma, está lá Mateus 26, 38. Vamos lá, vamos pegar essa referência para ver que Jesus também, irmão, porque aí pode dizer, não, isso aí é só o homem. Não, Jesus é diferente, vamos lá. Então Jesus, no primeiro, ele recebeu o quê? Um corpo, não foi? O autor dos Hebreus, capítulo 5, fala que ele recebeu um corpo, ele não queria nem sacrifício, ele não queria oferta, essas questões. Mas um corpo, uma alma, vamos lá, Mateus 26, 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A alma. Fala, pode finalizar. Fiquem aqui e vigiem comigo. Isso, é Jesus falando da sua alma, né? Lá no Monte das Oliveiras, já próximo à sua morte, a ser entregue à mão dos pecadores. Então, um corpo, agora uma alma, né? E um espírito. Lucas 23, 46. Jesus também foi o ser tricotômico. Lucas 23, 46. Isso. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém? Então Jesus também teve essa característica, corpo, alma e espírito como nós, né? A Bíblia fala muito dessas três partes do homem, está lá em 1 Tessalonicenses 5 e 13, onde nós lemos. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. O 3. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, está lá em João 4, 24, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, né, pó, a terra, com o elemento espiritual, sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Salmos 33, 6 vai falar sobre isso. Hebreus 1, 13 e 14. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal, fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente a vida do espírito humano, da alma e do corpo do homem. Amém? Amém. Vamos agora para o tópico 2. Então, nesse primeiro tópico, irmão, nós aprendemos que o homem é um ser tricotômico, é dividido em três partes, assim como o seu Criador. Então, por isso que a Bíblia diz ali, nós lemos no começo, onde Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então aprendemos que o homem é um ser tricotômico. E o que é um ser tricotômico? É um ser dividido em três partes. E assim também
é o nosso Deus. Também o nosso Jesus, né, foi também feito, dividido em 3 partes, como nós lemos e buscamos as referências, tá bom? Vamos lá para o tópico 2, a distinção entre a alma e o espírito. Agora vamos entender o que distingue a alma e o espírito. A alma, do hebraico, nepesh, e do grego, psiche. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20. Alma vivente, essa acepção. A palavra alma é usada também para animais, Gênesis 1:24, e significa simplesmente vida. Então, alma vivente significa vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procede do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual e corpórea, invisível e imortal. A alma do homem constitui uma substância espiritual e corpórea, invisível e imortal. Daniel 12:2. Quem pode abrir? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Então, diferente de um animal, de uma criatura de Deus, nós, quando morremos, leia novamente, irmão João Vitor, e muitos do pó da terra E dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para a nojo eterno. É por isso, irmão, depois que o homem morre, a Bíblia diz, e segue-se o juízo final. Pastor, eu vou perder minha consciência. Não vai, irmão. É por isso que você vai ser julgado. Se você morresse e perdesse a sua consciência, irmão, o que adiantaria? Diferente do animal, né? Vamos lá. É dotado de razão, sentimento e vontade. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão. Especialmente em sua vocação relacional com o Criador e com o semelhante. Isso, aliás, decorre do fato de que o homem ser um ser pessoal, criado à imagem e semelhança de Deus. 2. O Espírito. Do Espírito, do hebraico, ruach, e do grego, pneuma, o Espírito do homem provém de Deus e constituído sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos a nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 12:9. Junto com a alma, é inseparável dela. Compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste, direto com o corpo, o homem exterior. Aí Paulo fala do homem exterior se corromper e tal, né? Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia em comentário. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez se expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser, ou pessoa. Amém? Amém. Essa aqui foi bem ligeirinha, né, irmão? Top, né? Produção do Espírito. Foi ligeirinha. Auxílio de biológico. Vamos lá, irmão. Frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta de uma união do corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções, o livre-arbítrio, juntamente com o espírito humano. A alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. Olha lá, nesse sentido há certa superposição na Bíblia. No uso das palavras alma e espírito, a alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado às vezes como sinônimo de pessoa. Você já ouviu alguém falar, irmão, aquele tema que fala assim: nossa, que alma suja ele tem? A alma, a alma não vai, diferente do animal, irmão, a alma ela não vai ao esquecimento. O corpo, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E a nossa alma vai ser julgada. É a alma que tem as emoções, né?
É a alma que nós choramos por conta da alma, sofremos por conta da alma. É por isso que nós não vamos se esquecer depois da morte. Depois da morte, como diz lá Eclesiastes, depois da morte segue-se o juízo. Não sei se é Eclesiastes que fala sobre isso. É Eclesiastes que fala que o homem vai voltar do pó da terra, né? Mas a nossa alma, irmão, ela vai continuar à espera do julgamento. Tudo, irmãos, que nós fizermos de bom ou de mal vai ser levado ante o tribunal de Cristo. Então, que graça teria se nós vivesse aqui, morresse e acabar, né? Mas a nossa alma, ela vai ser julgada, como a alma também do ímpio. Por isso que depois da morte segue-se o juízo final. Morreu, você já é preparado para o juízo final. Não estou dizendo que já vai ser julgado, mas você já é encaminhado automaticamente. É como se você recebesse a senha e esperasse ali para ser atendido. Uma hora vai chegar a sua senha para você ser atendido. Depois da morte segue-se o juízo final. E outra coisa, irmão, nós não vamos esquecer de nada. Lembra a parábola do rico e Lázaro? E Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o lugar de tormento. Assim é a nossa vida, irmão. Então, irmão, nós não vamos esquecer nada. Que não bota na consciência dos irmãos tudo que os irmãos viram aqui, porque a Bíblia também nos orienta e nos ensina que tem o livro das obras. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai estar no livro das obras. A diferença é que nós temos um advogado, irmão. Isso nos alegra, irmão, né? Glória a Deus por isso. Nós temos um advogado, porque se nós não tivéssemos esse advogado, nós estávamos lascados. Mas eu glorifico a Deus, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Por isso, irmão, que é interessante, nós temos uma vida consagrada ao Senhor, corpo, alma e espírito, em plena consagração ao Senhor, em santidade ao Senhor, porque se Jesus morreu por nós, fez o sacrifício, se entregou, aí agora eu, depois que eu conheço a palavra, eu vou continuar sem manter uma vida plena com Deus. Nós precisamos ter consciência que Cristo, Ele nos livrou da morte eterna, mas nós não podemos ficar morrendo. Como assim, pastor? Eu não posso continuar pecando, né? Se Cristo me lavou, se Cristo transformou, Ele quer o seu corpo, Ele quer o seu corpo, sua alma e seu espírito voltado para Ele, né? Agora você tem consciência. Uma coisa é nós pecarmos quando nós não tínhamos consciência do que era certo, do que era errado, do que Deus queria para nós, porque eu fui criado para glorificar a Deus, o meu corpo, a minha alma. Tem pessoas aqui que entregam a alma ao diabo. A nossa alma é de Deus, irmão. As pessoas vão e entregam e o diabo recebe, irmão, né? Vamos para o terceiro tópico ali, a interação das três dimensões. A interação, né? Corpo, afetos e somatização. O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, Provérbios 3,15. O coração com saúde é a vida da carne, Provérbios 14,30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Identificado como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecado. Salmos 31, 9 e 10. Quem pode abrir aí? Olha lá. Identificado como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecado. Vamos lá, quem pode abrir essa referência aí para nós falar um pouco sobre esse assunto? Salmos 31, 9 e 10. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Isso aí tem ligação com o quê? Com o pecado. No século XX, vem falando aqui, os problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecado também. Você leu 10? Não. 31, 9 e 10? Eu li só o 10, o 9 não. Deu 9. Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite.
Você já viu, irmão? Olha para cá, irmão, por favor. Você viu aquelas pessoas que dizem, nossa, eu estou doente, eu não sei o porquê. Mas na verdade é a alma dela que está doente. E quando a nossa alma, irmão, adoece, isso vem muito de pecar, como falou aí. Tem pessoas que pecam e ele não está doente porque foi algo físico, mas foi algo espiritual. E ele está doente a ponto de, como falou aí, os meus ossos secam. Lê de novo aí, irmão, versículo 10, irmão, para eu ter uma ideia aqui. Minha vida é consumida pela angústia. Minha vida é consumida pela angústia, está falando da alma. E os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Isso é falando de pecado. Se a nossa alma estiver doente, irmão, a área do nosso corpo também vai estar doente. E não é só de você pecar ou prostituir, porque quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo, isso é bíblico, e eu já senti isso na minha carne quando eu vivia pecando. Eu conheci uma mulher que ela se prostituiu e no outro dia ela se arriou. E aí o resultado foi ir para a farmácia comprar remédio. Pecou, não pediu perdão, adoeceu. Então o diabo ele nos faz pecar, e ao pecar a nossa alma adoece, nós não pedimos perdão ao Senhor, e aí o nosso corpo começa a padecer. Porque está ligado a isso, a nossa alma, né? Fala aqui, referente ao coração, onde Salomão expressou, nós acabamos de ler. Coração triste nos leva ao abatimento. Pessoa triste, é um cansaço incomum. Nossa, eu estou cansado, não fiz nada hoje. E nós temos que perguntar para Deus, temos que orar para mandar esse mal embora, porque é um mal, irmão. Está entendendo, irmão? E tem muitas pessoas aí que de fato o corpo está doente, pela sua alma está doente. É pecado não confessado, é pecado que não se arrependeu, é uma pessoa que tem um coração irado, é uma pessoa que tem um coração revoltado, é uma pessoa que a sua mente só maquina o mal. A alma está suja. Se a alma está suja, tudo está sujo, né? E como se multiplica em nossos dias o equilíbrio e saúde, corpo, afetos e somatização. Corpo, né? Os afetos é somatização. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunção da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produz angústia ao ser humano. Vamos lá, Provérbios 18, 7. A língua é um dos membros que mais produz angústias ao ser humano. Isso. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha, então a minha alma, quando eu faço uso da língua, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quando eu faço uso da língua, lê o final do versículo aí, do 21. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que significa isso? Que muitas das vezes o resultado do que eu estou vendo é o fruto da minha. Tem pessoas aí, irmão, que estão mortas em pecados e ofensas, é a Bíblia que diz. Fala tanto, peca tanto, que a sua alma entrou no estágio de podridão. De quê? Isso irmão, as nossas palavras têm a ver com o nosso corpo. O nosso corpo obedece ao nosso comando. Eu vi uma vez um rapaz falando em um vídeo, bem assim, por mais, olha mano, que interessante, e é verdade, por mais que seja uma brincadeira, cuidado com a sua palavra. Isso aqui a gente, deixa eu marcar aqui para não perder. A gente brinca assim, nossa, eu estou um velhinho, eu já sou um velhinho, daqui a pouco você se sente um velho, é verdade. Nossa, ai, eu não vou lá no mercado não, porque se eu vou, quando eu voltar, eu vou estar cansado. Aí você vai estar cansado quando você voltar, é verdade. O seu corpo,
ele não entende o certo ou o errado. É você que dá o comando para ele. Se você abre a sua boca para dizer, nossa, eu só vivo doente, você vai viver doente. Nossa, eu estou assim, eu estou assado. É porque você vai comer do fruto da sua língua. Não, eu vou tirar aquela carta ali, mas eu não sei se eu vou passar. Você já está pondo dúvida na sua consciência. É a sua língua. Não, eu vou lá, eu vou fazer aquele exame ali, vou fazer aquelas aulas e eu vou passar em nome de Jesus. Eu já passei pela fé. Isso é o proceder de um cristão. Porque o seu corpo não entende, é você que diz o comando. Nossa, olha para aqui, caramba, cada dia que passa eu fico mais cheio de ruga. Você vai ficar. É por isso que é aquela importância de nós profetizar coisas boas. Se acordar, eu sou abençoada, eu sou um servo do Senhor, eu sou cheio de Deus, eu sou um homem próspero, um homem abençoado, eu estou cheio de saúde, a minha respiração está boa, a minha mente está boa, eu sou curado em nome de Jesus. Você está entendendo? É diferente quando você diz, nossa, eu estou tão amargurada, mãe. Nossa, irmão, eu estou tão. Ó, irmão, eu estou com um problema lá em casa, irmão. Se você souber meus problemas, você ia chorar comigo. Então você entra num ciclo decaente. Você cria um cenário onde o seu corpo, a sua mente, vai viver aquilo através da sua palavra. Você vai comer do fruto das suas palavras. Olha, irmão, nossa, meu casamento lá, minha mulher é o Satanás. Eu estou com ela porque é o jeito, não tenho o que fazer. Estou amarrado pela lei até que a morte me separe. Então você está dizendo que o seu casamento está fracassado. Você não tem sabedoria para usar essa boca. Não, Senhor, abençoa minha esposa. Muda ela, transforma ela. Meu casamento é uma bênção, meu lar é uma bênção. Não estou dizendo aqui de você contar algo que acontece sobre a sua vida, não para acrescentar, para mudar, não. Eu estou falando de alguém que só usa a sua língua para botar você mesmo para baixo. É de alguém que só usa a língua de uma forma errada. Você está entendendo? Porque às vezes assim, o nosso dia nem começou, mas nós já estamos cansados. Nossa, amanhã eu vou lá, mas nossa, amanhã não, certo momento eu estou cansado, como é que eu vou lá amanhã? Então, nós somos tão ruins que nós já profetizamos o ruim por outro dia. E aí a nossa alma vai comer do fruto da nossa língua. Então, irmão, isso é muito importante. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago 3:6. Vamos lá. O poder da língua, né? A língua tem o poder de contaminar a pessoa por inteiro. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha lá, irmão. Deixa eu ver quem vai comentar aqui. Tiago 3:6. Pode, mano, esse versículo é sério, irmão. Abra vocês aí, Tiago 3. Tiago 3:6, abra aí. Tiago 3, olha lá, escuta aí. Tem um monte de coisa que eu botei. Tiago, deixa eu ver também que eu vou comentar aqui, que eu venho aqui, fica mais fácil. Vamos lá. Para você ter noção aí. Deixa eu ver, depois de ver, eu perdi aqui. Tiago 3:6, quem achou aí? Calma aí, não precisa não, vamos ouvir já ler. Tiago 3:6. Vamos lá, o que quer dizer isso aqui? Mas tem que meditar no que quer dizer isso aqui. Mas por isso que a Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Olha lá, vamos dividir aqui. A língua também é um fogo. Vamos lá. Ponto e vírgula, ok? Olha lá, ponto e vírgula. A língua também é um fogo. Então, a língua é algo que queima. Vamos lá. A língua também é um fogo. Vamos lá, vamos dividir. A língua é um fogo. Então, a língua é algo que queima. Vamos dividir. Vamos lá. Como mundo de iniquidade. Então, a língua, quando usamos ela erroneamente, ela é um mundo de a língua como fogo, como mundo de iniquidade. É algo que nos faz pecar. A língua é como fogo, fogo queima. É como um mundo de iniquidade. Então a língua, na língua tem o quê? Iniquidade. Se não vigiado, né? Vamos lá. A língua está posta entre os nossos membros, quer dizer, está aqui no corpo. Ponto. Isso aqui é muito fácil de discernir. E, como ela está no nosso corpo, né? Aí ele diz mais. E contamina todo o corpo. Então a língua é um fogo, um mundo de iniquidade.
está ligado a nós. Olha, é algo que está ligado a nós. Preste atenção. E contamina todo o corpo, lógico, porque está ligado. E inflama o curso da natureza. O que significa isso, irmão? O que é inflamar o curso da natureza? Inflamar decisões. Inflama decisões. Inflama também o seu corpo. Inflama o curso da natureza. A sua língua diz que você está doente. Quando você está doente. Uma dorzinha aqui. Isso aqui é coluna. Não, irmão. Às vezes é uma pulsão mal que você dormiu. Então, a língua inflama o curso da natureza. Você nasce, cresce, vive e morre. É o curso da natureza. É o curso. Você nascer, crescer, viver e morrer. Aí nesse curso, a sua língua põe em você o que não existe. Tem pessoas que estão com o corpo inflamado. Está entendendo? Você tem que se acordar pela manhã, irmão, e dizer: eu sou curado. Para o seu corpo entender que você é curado. Inflamada, e é inflamada pelo inferno. Quantas vezes o inferno fala na nossa boca? É inflamada pelo inferno. A língua. A língua é um fogo. A língua é um mundo de iniquidade. Tem pecado na língua também, se não vigiar. Da morte ou da vida. O poder está na língua. É ou não é? A língua é um membro do corpo. A língua inflama o curso da natureza. A língua tem o poder de mudar o seu corpo, de mudar suas emoções, de mudar seus pensamentos. Depende do que você fala. A língua pode inflamar a sua consciência. Por exemplo, há um irmão que foi e se juntou com dois irmãos que não concordavam referente ao assunto. Agora voltou inflamado. Não pela língua dele, mas pela língua dos outros. Quando nós não escutamos o que não edifica, nós ficamos inflamados também. Não é só a sua língua. Tem línguas que falam tanto que inflamam. A Bíblia diz: ai daquele que toma peita contra o inocente. Aí o cara chega a falar mal do Alexandre para mim, eu fico com raiva do Alexandre porque o cara falou. Eu não queria saber a verdadeira história, não. Eu estou pecando. Eu estou tomando uma peita contra o inocente. Mas a língua do outro me contaminou. Você está entendendo, irmão? Não é só a nossa língua. Tem língua também que vem para nos contaminar, para nos inflamar. Então isso aqui é sério, irmão. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis, né? Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Porque nós pregamos aqui, irmão, sobre cura da alma, e as pessoas não se curam, porque é uma decisão pessoal dela. Eu não posso curar você, irmão. Você não pode me curar. É o ouvinte da palavra que tem que decidir se curar. Tem coisas que o remédio não vai resolver. Quantas testemunhas você já ouviu, irmão, de alguém dizer assim: eu fui lá, fiz o exame e o médico não achou nada? É, mãe? Nossa, o médico fez o exame, tirou o raio-x, não deu nada no meu coração, mas meu coração está acelerado. Meu coração está disparado, não é comum. Ah, precisa fazer um exame mais profundo para ver o que é. Então tem coisa, irmão, que é espiritual. E aí tem aquelas duas coisas. Uma coisa é você confessar o Senhor. Outra coisa é você confessar os outros. A Bíblia diz o quê? Confessar as vossas culpas uns aos outros. Opa, peraí, mas não é para confessar só Jesus? Não, irmão. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Eu estou com culpa contra o irmão, irmão. Eu peguei contra o irmão. O irmão não sabe, mas eu estou levando esse ódio no meu coração, irmão, tentando tempo. Você sabia disso, irmão? É como aquele que está falando com os irmãos lá em casa, que o cara está do seu lado, o cara lhe odeia, mas ele nunca fala. Mas tem uma culpa dele.
Você precisa confessar, irmão. Irmão, vamos orar aqui agora, irmão. Eu estou com tristeza contra o irmão. Me perdoa, irmão, eu sou fraco. Vamos orar aqui para tirar essa tristeza. Aí as pessoas só se revelam quando brigam com o outro. Quando escuta, aí começa a falar, eu escuto o rei em todo canto. Ah, então agora a culpa que estava nele está se revelando. Agora ele botou para fora a culpa que estava escondida. Você está entendendo, irmão? Tem pessoas que são assim, tá do seu lado, lhe abraçando, mas tem uma culpa contra você. Tem uma afronta contra você. Por isso que a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, irmão. Para quê? Para que de fato eu de verdade seja curado. E aí é um mal pequeno que está lá dentro da nossa alma, que a gente vai deixando. Daquele. Um abismo chama outro. Aí tá com. Não, foi só uma raiva do irmão. Não, irmão, tá com raiva do irmão, vai lá pior, irmão. Eu estava irado com você, meu irmão, mas eu quero pedir perdão a você. Não pelo irmão, mas por você mesmo. Para você ser curado. Eu estava meio com a cara fechada lá no trabalho, porque nós não concordamos com as coisas e nós temos direito de questionar o que está errado, irmão. Aí a líder falou assim, e foi, Val, você está assim, assado? Eu falei, estou assim, assado porque tem coisas no meu coração que eu preciso colocar para fora, eu preciso falar comigo. Você está entendendo? Eu não posso ter algo contra alguém e ficar ali. Não, eu tenho que pôr para fora o que está em mim. Eu não posso ficar, ó, irmão. E eu fui esses irmãos, viu, irmão? Não pense que eu estou fora eu estou na palavra. Eu fui, irmão, assim. O que aconteceu? Não, irmão, não. Tem certeza? Não. Irmão, não falaram algo de mim. Eu fui nele e fui nela para tirar ali. Mas não podia ficar com aquela culpa contra os irmãos. E eles são irmãos. Não podia ficar. Se o irmão falou, não falou. Opa, vamos lá. A Bíblia, se tem algo contra o teu irmão, vai aí. Se eles tinham contra mim, não vem na minha, é o problema deles. Mas eu fui, quando eu fiquei sabendo, eu fui. Irmão, aconteceu assim? Não aconteceu não, irmão. Aconteceu, não. Então, eles, se aconteceu ou não, eles negaram. Você está entendendo? Mas eu fui, eu não podia ficar com aquela culpa contra meus irmãos dentro de mim, remoendo. Porque a minha alma poderia adoecer. Está entendendo? Eu fui lá e tirei a história limpa. Não tem. Então tá certo, tá tudo em paz, tá tudo em paz. Está entendendo, irmão? É ter sabedoria na situação, como lidar. Então confessai as vossas culpas aos outros. Tá, nesse assunto não era uma culpa, mas era algo que eu queria esclarecer. Uma irmã chegou para mim e comentou assim, que o irmão também é o vigia, que é diácono, e a irmã também, que é crente, falou bem assim, disse que eu falei uma palavrão no rádio. Eu preciso nem falar palavrão, eu sou. Eu falei, isso contradiz. Não, eu tenho que ir lá. Porque segundo quem me falou que ele falou na frente das meninas na mesa, da atendente. Eu falei, não, vou tirar essa limpa agora, eu sou um pastor. Se isso não foi verdade, como não foi verdade, porque eu tenho consciência que não foi verdade, ele vai denigrir a minha imagem. Eu sou um pastor, eu preguei para todo mundo aqui, eu não posso deixar minha reputação cair, não. Se eu estiver errado, eu peço perdão. Aí eu fui a ela, irmã, faz favor, quero falar com você. O que foi? Eu falei uma palavra no rádio, irmão? Não. Por quê? Sim ou não? Não. Sim ou não? Que passaria ser do diabo. Varão, vem aqui. Eu falei uma palavra no rádio, irmão? Não, irmão. Sim ou não? Não. Sim ou não, né? Depois para ele dizer por trás, sim. Por quê? Porque esse varão falou que eu falei palavrão. Ele não falou para essa irmã no cantinho, que é a vigia com ele. Ele falou na mesa onde as meninas têm. Então, quer dizer, é algo que está expondo a minha vida. Ele está botando meu caráter em jogo. Quer dizer, cara, é um pastor, está pregando. As pessoas, ele é um pastor e está falando palavrão. Então vai contradizer o que eu estou pregando. Então precisei tirar a história limpa. Agora, se eu ficasse com raiva dos irmãos do meu coração. Agora eu vou tirar esse irmão. A minha alma ia adoecer. Você tem que expor, tem sentimento que fica colocado para fora, irmão. A minha esposa faz algo errado em casa, aí eu baixo a cabeça e eu aguento. Aquilo vai fazer mal para mim. Eu faço algo com a minha esposa sagrada, minha esposa se isola e vai para o quarto chorar. Está errado, irmão. Você não deve se entregar ao show, você tem que ir lá e resolver com seu marido. Tem que ir lá e resolver com a sua mulher, com o seu filho. Você está entendendo? Tem sentimento, tem que ser exposto, irmão. Não vai gerar uma culpa dentro de você. Quem vai adoecer é você. Está entendendo? É uma culpa que a gente leva. É complicado, irmão, essas coisas. Nós temos que começar a ter o entendimento da palavra. Né? A língua é um fogo. E fogo só queima. A língua não é uma água que dá um banho em você, não. A língua é um fogo que queima. Palavras mal colocadas. Palavras maldizentes. A língua é um mundo de iniquidade. A língua inflama o corpo. A gente diz uma palavra à pessoa, a pessoa fica inflamada. Um dia desse eu falei assim, a irmã Rosa falou que eu tomava café lá em casa, eu falei assim,
Mas eu chamei, como é que é, né? Mas não sei como que eu falei. A irmã Rosália foi lá, não, tudo bem, a irmã tá tranquila, eu tô falando mesmo. Aí chega em casa, demorou a irmã Rosália vir, eu falei, será que a irmã Rosália ficou inflamada com isso que eu falei? Talvez, no meu modo eu falei, não, gente, mas eu chamei, eu falei. Eu chamei, acho que foi alguma coisa assim. Eu falei, os irmãos já me conhecem, que eu sou da zoeira mesmo, não sabe. Se alguém se inflamar com o pastor, acho que bobo tá sendo uma pessoa. Eu falei, será que a irmã Ivete ficou, a irmã ficou chateada porque eu falei isso, que depois chegar, aí depois ela mandou um áudio, e crente não pode ficar assim, o negócio que ela falou assim. Então, irmão, é essa sabedoria, primeiro, né? Você não se inflamar, você não levar para o seu coração, porque a sua alma adoece, seus projetos aprodecem, seus ossos aprodecem. Você tem que colocar para fora isso aí, irmão. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não como isso não, eu não vou levar isso para casa não. Até certo limite eu concordo com essas pessoas. Agora, vamos ver de que jeito você vai responder para a pessoa lá. Não vou comer isso, não vou comer isso. Mas você vai lá, irmão. Assim, irmão, eu não gostei, eu acho que o irmão me ofendeu aí. Aí, como todo mundo é cristão, vai se resolver. Não você chegar lá e escandalizar, fazer um cabaré na cara do irmão, ou na cara de quem for. Não. Tá entendendo, irmão? Tem coisa que você tem que colocar para fora. Às vezes o patrão fala uma coisa, a gente engole aquilo do patrão. Eu falei lá, uma mulher me tratou mal. Eu falei para minha líder, falei para o gestor, falei, eu não vou deixar ninguém aqui, nesse prédio, por mais que tenha poder aquisitivo, tenha dele, me humilhar. Se vocês não gostarem do meu serviço, me mandem embora. Mas aqui ninguém me humilha. Eu não vou engolir saco de pessoa que tem dinheiro e está em carro e só falta me pisar e me engolir, me humilhar e eu aguento não. Eu não gostou, manda embora. Não gostou, bota no outro posto. Mas eu não vou deixar, irmão. Eu não vou ficar amargurado por causa de gente que tem dinheiro e acha que manda e desmanda, não. Não vou mesmo. Você está entendendo? E nós temos que empolgar. Eu falei para ele, falei o que estava no meu coração. Eu expus. Aquele mal não ficou em mim, não. Está entendendo, irmão? Exponha. Lógico, exponha com sabedoria. Seja sábio. Cuidado do calinho. Se sabe que o calinho é um fogo, fale com sabedoria. Olha, irmão, por favor, eu quero conversar algo importante com o irmão. Não aconteceu assim, não. Naquele dia que o irmão falou assim, eu fiquei chateado com o irmão. Eu não quero isso também, eu estou conversando com o irmão porque eu quero tirar dentro de mim. O irmão me perdoe, eu também perdoo o irmão se o irmão falhou. E ali se perdoa e fica tudo em paz. Mas ali tem um fogo, o fogo só queima, meu filho. É aquela outra questão, né? Agora não tem nada a ver o texto. E ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Você já viu fogo batizar ninguém, irmão? Ele vos batizará com o Espírito Santo, vírgula. Ele está falando para quem tinha Jesus e para os hipócritas, os que não tinham Jesus. O Espírito Santo, o fogo só queima. E a palha queimará, é o fogo. É a justiça, o castigo divino de Jesus é outra questão para outro dia. Mas o fogo só queima, é isso que eu quero dizer. Né? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Na conclusão, É isso mesmo. Você entende, irmão? Quem já viveu esse episódio? De ficar com angustiando. A Ivete é uma. A Ivete qualquer coisinha ela se angustiou. Eu já falei isso para ela. E essa lição aqui é para ela e é para mim, é para todo mundo. Não pode alguém falar algo, se inflamar. Você ficar com aquilo no seu coração. Às vezes a gente se aborrece porque somos carne, mas não deixa aquele permanecer. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, você realmente isso não é bom para você. É melhor pegar o celular e mandar um áudio mesmo. Pelo menos que ele sai do seu coração. A questão muito emocional das pessoas. A gente tem que vencer a questão emocional. Como a gente diz, pessoas resolvidas, que conseguem resolver a situação. A pessoa me ofendeu aqui, eu não gostei do que a pessoa falou, mas só que eu não vou me limitar àquilo. A pessoa me fez tal coisa, vou esquecer aquilo. Mas só que isso aí nem todo mundo consegue. A pessoa tem que ser muito forte e estar muito resolvida com Deus para poder conseguir se livrar disso. Aí entra a questão do perdão. A pessoa que perdoa, quem se liberta é quem perdoa. É quem perdoa. E não quem pecou. E quando eu deixo aquela emoção tomar conta de mim, eu sou um prisioneiro daquilo. E como foi dito, eu adoeço por isso. Tanto psicológico, físico, emocional, destrói. A pessoa ela pode fazer o que quiser comigo. Eu tenho minha consciência em Deus, eu estou nem aí o que ela fez, o problema dela. Agora eu vou adoecer por causa de uma pessoa miserável que não está nem aí para mim, que não se importa comigo? Não. Eu vou buscar a minha salvação, vou buscar a minha liberdade em Cristo Jesus. E quando a gente guarda a mágoa, está perdendo a nossa liberdade em Cristo. Além disso, está pecando. Né? Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. Então,
Isso aí é essencial. A Bíblia diz assim, né? Seja breve para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Então, se você acha que você é um 220, só gosta de gritar, se controle. Tenha paciência, deixe passar aquela questão. Um caso que você fala com o Alexandre aqui, né? Ele vai casar, né? Ele tem a vida dele, tem a vida dela, vai ser 2 vidas difíceis, né? Até se ajeitar, vai haver muito contratempo. Eu falo para ele, Alexandre, não estoure, né? Não grite, não, sai de perto, fica a cabeça, depois você vai lá e você resolve. Mas tem que resolver as coisas com sabedoria. Nada se resolve na base do dedo. A Bíblia diz que, Provérbios, a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, né? Desvia o furor. Aí o cara tá lá com a cabeça quente, você sai de perto, dá um tempo e depois fala, irmão. Também tem essa questão aí que ele falou, mas também tem aquelas pessoas que elas se aproveitam da situação. Tem pessoas que ela aproveita que você aguenta tudo calada. E ela aproveita. Mas quem deixa de aproveitar é você, que você está dizendo agora. As pessoas aproveitam que você aguenta calado. Então você está dizendo que você aguenta calado. Você não deve aguentar certas coisas. Eu falo assim, quando eu era criança, quando eu era adolescente, a minha família toda falava de mim. Dizia coisa comigo, elas falavam o tempo todo de mim. E elas iam até a minha mãe e falavam, joga na FEBEM, faz não sei o quê. Isso dá um trauma, né? Dá aula. Entendeu? E a viradeira ia tudo ficando calada. Tanto como ele falou que eu cresci depressiva. Por quê? Porque eu cresci, desde criança, a família me acusando. Então, eu ficava calada, não tinha como defesa. Chegou uma hora que eu me defendi, quando eu fiz 13 anos, que eu vi aquilo ali comigo, eu falei assim, chegou a hora de eu abrir minha boca. Eu era tão, assim, de olho calada, que eu não conseguia falar para ninguém. Quando eu ia falar algo para alguém, já começava a chorar. Desesperada, porque minha voz não saía. Quando eu tentava falar, a voz embargava e eu não conseguia falar e chorava. Por quê? Porque tanto tempo, tem pessoas que ela já aprendeu a pisar bonzinho. Sim. E ela aproveita porque é um cristão. Às vezes o homem se aproveita que é uma mulher, Sim. o braço mais frágil. E aí a pessoa aproveita dessa situação que você é bonzinho e ela usa aquilo contra você. Uns choram para manipular e manter você naquele ciclo da mentira, naquele ciclo de você se sentir o culpado ou a culpada. E outras pessoas, ela mostra realmente o que elas são. Só que tem 2 tipos de pessoas. A pessoa que manipula e a pessoa que fala na sua cara. Tem gente que ela fala na sua cara e machuca, sabendo que está te machucando. E ela continua te machucando. Então, e tem pessoas também que ela manipula. Qual é a forma dela manipular? Eu estou falando porque eu já vi na minha família, no meio da minha família. Uma é explosiva, a outra já é manipuladora. Porque chora, sabe que tem mulher que sabe que se ela chegar dando fome, ela não vai conseguir. Então ela faz o quê? Ela chora. Ela faz se sentir o pior homem do mundo. Ou a pior mulher desse mundo. O homem é assim. Ou o homem é a mulher. Então aquela pessoa vai ficar ali, submissa ali, porque acha que o outro é tão coitadinho que ela não pode deixar o outro se resolver só. Não pode deixar o outro com sentimento. Tem que pegar o sentimento do outro e levar pra si. Tem que sofrer com aquela situação. Pois é, a melhor defesa. Às vezes o pai ou a mãe tem 2 filhos, ainda mais valor a um do que o outro, que despreza o outro. A criança já nasce, a gente tem trauma da nossa vida, que já é da adolescência, da criança, da fechada, né? E tem muito isso, você não vai ser ninguém, você não é nada, você não vai crescer na vida, isso aí entra e a gente deixa essas coisas entrar e nós crescemos com esse complexo de inferioridade. Né? Ó, aconteceu comigo que eu namorava uma menina lá em Sergipe, aí a Eri tem a prima dela. Aí a mãe da prima dela disse assim, Deus me livre, você namora com um homem que nem ele. Olha, irmão, o que aconteceu? Eu fiquei triste, mas aquilo entrou no meu psicológico naquele momento. Depois eu entendi que, assim, não deixei aquele de fato me contaminar. Resumo da obra, a outra menina era bonita, era linda, não tem a coisa mais linda do mundo, não tem como ganhar isso. E aí, irmão, o que aconteceu? A mãe que disse que não queria que a filha dela casasse com um cara que nem eu, a filha dela, com 16 anos, o pastor usou ela. Era pra cima e pra baixo com a filha dela, usou ela, e tem mulher casada. A vergonha daquela mulher veio no bairro todo mundo. Quem tirou, quem fez a mulher foi o pastor daquele mundo. Olha aí, irmão. Não, eu estou dizendo que isso é porque ela falou, tal, mas a gente tem que ter cuidado, a nossa língua é um fogo. Você está entendendo? Às vezes nós falamos assim, mas você já jogou fogo. Algum lugar vai queimar com as suas palavras, pode ter certeza. Ainda mais quando é uma língua que só fala sangue do cordeiro. Pode concluir, irmão.
E por incrível que pareça, eu fui a criança que nasceu, a filha da minha mãe que nasceu mais doente. Cresceu mais doente, porque tudo eu aguentava calado. E por quê? Porque eu falo que a minha família é tóxica e eu me afastei delas. E eu senti melhor quando me afastei delas. Porque elas me fazem mal. Elas perto de mim, elas me fazem mal, porque elas estão criadas ali. A Hortência é lesa. Tá aqui, a Hortência é tonta. Elas soltam assim, a minha família ela é tóxica. É uma pessoa que não sempre solta algo contra você. Ela está ali no meio, mas sempre ela solta algo contra você. Sempre elas me colocaram para baixo. Então são pessoas que são desse jeito. Parece que não está me machucando, mas ela está. E você vai calando. Chega uma hora que você fica doente. Tanto que você calou. Não pega na sua parte física, mas pega na sua mentalidade. E ataca você. Então tem que ver. Trabalhar com esses dois tipos de pessoas, saber com que pessoa você está lidando. Ela é manipuladora ou ela é aquela que dá vilã para machucar você? Você saber se posicionar dentro dessa pessoa. Então é muito importante. Tem que ver se a pessoa realmente está num momento de fraqueza, é o quê? A pessoa não está bem, fala algo contra você entender. Agora, o que acontece nos tempos de hoje, as pessoas querem manipular e manter as pessoas assim, fazendo tudo que elas querem. Irmã, isso aí acontece muito no casamento, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho. Eu lembro que em 2016, quando eu entrei em açougue, eu não sabia nem pegar uma faca direito. Aí o gerente falou assim, você ensina o menino? Eu era auxiliar, eu tinha chegado do norte, nordeste lá, morava em Santos. Em 2016 entrei no açougue. Aí eu fui cortar, ele falou, corta a carne aí, o açougueiro. Dizia que ele, olha, sempre vem de pessoas de alto padrão, né? De alto patamar. Ele era para me ensinar, aí eu fui cortar um bife, só que eu fiz um bife não, fiz um bife para churrasco, era um bife para frigideira. Aí ele falou, você é burro? Foi assim no açougue. Eu falei, meu amigo, eu nunca trabalhei com isso, como é que eu vou acertar? Você é profissional. E se eu deixasse aquilo ali entrar em mim, talvez eu nunca fosse um bom açougueiro, tá entendendo? Hoje eu faço um bife que parece um espelho, dá para se ver do outro lado assim. Mas o quê? A prática levou a experiência ali, né, irmão? Então, nós não podemos deixar essas coisas no nosso coração, porque isso vai adoecer nós mesmos, né? Nós temos que saber qual é a nossa função diante de Deus, para que Deus nos chamou, quem somos de Deus. Está entendendo, irmão? Conclusão, uma correta compreensão espiritual e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 2,14, que vai falar do homem natural que não compreende as coisas de Deus. Mesmo as almas mais piedosas não encontram a verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador, né? Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, irmãos, precisamos ser homens espirituais, entender para que eu fui criado, para que eu fui chamado, porque eu estou aqui, vigiar com as nossas palavras, entender o que nós já entendemos que é um ser tricotômico, o homem é um ser tricotômico, foi a nossa primeira lição aqui, Deus também é um ser tricotômico. O que eu aprendi, irmão Ivanildo? Para nós finalizar. Mais semelhança de Deus, então nós temos que ter cuidado para não pecar e que nós temos que vigiar com a nossa língua, porque a nossa língua não tem poder para abençoar como para amaldiçoar. Então, muitas das vezes nós, mesmo sempre a gente tem que sempre falar que vai vencer, porque às vezes a gente olha a dificuldade e a gente acaba com a nossa própria língua falando que não vai conseguir, porque é difícil. Mas nós temos que entender que Deus ele vai nos ajudar, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir, a gente tem que ficar lá e confiar em Deus. Porque a partir do momento que nós falamos que não vai conseguir, então nós mesmos estamos dizendo que nós não temos capacidade para vencer. Então que nós temos que entender e falar só aquilo que, por mais que a gente veja que não vai, por mais que aos nossos olhos esteja assim, mas nós temos que confiar, nós temos que falar que vai conseguir, porque a gente tem que entender que tudo que a gente vai fazer, a mão do Senhor sempre está conosco, nos ajudando, então nós temos que confiar, mesmo nos momentos difíceis, mesmo naquilo que para nós muitas das vezes é impossível, mas para Deus é possível. Então, quando nós abrimos a boca, que nós viemos aqui só para falar coisas de vitória, que nós possamos crer até mesmo sem ver, né? Mas que nós possamos só falar coisas boas, porque quando nós falamos algo nós temos profetizando que não vamos vencer, porque
Às vezes nós não conseguimos já profetizando sem nem mesmo antes de começar. Então nós possamos confiar em Deus em tudo. Mangabi, que a irmã Gabi aprendeu? Depois que eu ficar ali no fogo, eu aprendi a silenciar. Vai silenciar aí, vai lá, irmão, atende o que você está aprendendo. Dentro disso que ele falou, um pouco disso que ele falou, eu aprendi que a palavra hoje, assim, na minha vida, é resiliência. Pelo aquilo também que o Senhor falou, que a língua é como fogo. A pessoa vai, se contamina, né, não estava contaminada e volta contaminada. É que nenhuma pessoa está do lado de outra pessoa. A pessoa tem um comportamento, vamos supor, a pessoa é séria, quer que você seja sério. Eu acho assim que se eu tenho a minha essência, como Deus me criou, a minha essência, se meu marido é sério, ele seja ele, e eu tenho que ser eu. Então, se eu acho assim que a gente tem que ser nós mesmos, ter a nossa essência, ter a nossa, não deixar nos contaminar pelas coisas, pelo que a pessoa fala ou diz, não deixar aquilo acabar com a nossa vida e não deixar que a língua é um fogo que contamina, que faz mal para as pessoas. Não deixar as coisas, mesmo que venha nos abater, mas não deixar a gente nos enfraquecer pelas coisas que vêm dos outros para a gente. E aprender essa sabedoria no agir, no falar e também no escutar, para que a gente não venha a ser contaminado, né? Como o Alexandre falou, né? Vai ser casado agora, né? Que ele mantenha a essência dele, né? Ele mantém a essência dele que ele tem. A sua essência é ser uma pessoa que é alegre, que gosta de ser feliz, mantenha assim, não deixe ninguém tirar a sua essência. Não deixe ninguém tirar isso do Senhor, igual eu. Entendi que uma hora eu tinha que abrir a boca e falar, porque eu já calava. E aquilo ali me adoecia, porque também se você cala muito, adoece. Mas saber falar com sabedoria, não se calar, mas também saber falar com sabedoria, para que aquilo não venha adoecer você. Porque de certa forma, uns conseguem lidar com aquela situação e ficar bem, outros não conseguem. Daquela situação de ficar só calado. Uma hora aquilo ali vai, é como uma panela de pressão. Ela está ali fechada, está aguentando, uma hora ela explode. Então, se você chegar no momento de explodir, é melhor você comunicar e falar, não estou gostando. Se a pessoa não gostar da sua opinião, aí é problema dela. Ela tem que entender que você também é um ser humano e tem que aguentar todo aquele peso do sentimento sozinho. Sobre a questão de que a nossa salvação depende do que nós falamos. Por quê? Enquanto nós vemos que pregam, ou tem pessoas que são exímias em louvor, em pregar o Evangelho, em ensinar. Mas aí nós entramos em Mateus 7, 21. E diz assim: todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele dará o reino do céu. E tem aquela parte também que fala assim: muitos chegarão a Cristo dizendo que conhecem Ele, só que Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Aí nós entramos em Tiago 3,6. A língua, ela inflama o curso da natureza. Aí nós entendemos o quê? Que se nós vivermos conforme o que falamos, conforme a nossa língua, o mundo de iniquidade que é a nossa língua, nós estamos agradando a Deus. E quando chegar naquele dia lá, Ele vai falar: eu não vos conheço, vocês praticarem a iniquidade. Porque não adianta eu pregar o Evangelho, louvar, ensinar, fazer tudo bonitinho, mas só que a minha língua não refreia. Eu falo mais do que o normal. E quando eu falo pecando para destruir as pessoas. Então, hoje eu consigo entender Mateus 7, 21. Mas essas pessoas, elas pregavam, elas curavam, faziam por ele maravilha. Mas quando chega lá no final, Cristo fala: você nunca me conheceu, porque você pratica iniquidade. Mas como é que essa pessoa praticou iniquidade, sendo que ela pregava o Evangelho, vivia da obra, fazia tudo? Agora eu entendi. Se você não refrear a sua língua, se você não se libertar da sua natureza, da natureza pecaminosa, de falar coisas sem sentido, falar coisas para maltratar, magoar as pessoas, quando chegar lá naquele dia, Cristo vai falar: essa parte de mim você nunca me conheceu, porque aquele que não refreia a língua
não é sábio. Às vezes aquele que trata de ser religioso. Isso. Não é a sua vida. Não está em Tiago também. Para o homem ser perfeito, ele tem que refrear a língua. Se ele não refrear a língua, ele não tem A sabedoria. Bíblia diz que pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, olha. Mano, o negócio é mais embaixo, a questão da língua. Aí fala assim, olha, vocês serão julgados pelas suas palavras ociosas. Né? Quer dizer, a palavra por impulso. Os homens vão dar conta deles pelas suas palavras ociosas. Esse é o vizinho. Tem muito vizinho, tá vendo, irmão? Então é muito interessante a gente perceber que o curso da nossa vida é guiado pelo nosso falar. Então, se você sabe que as suas palavras é destruir alguém, não faça. Ou destruir a si mesmo, né? Isso. É que se destrói com as próprias palavras. Isso. É que a questão de dizer assim, olha, Júlio, você guarda a mágoa das pessoas hoje? Não, hoje mais não. Mas eu fui uma pessoa que eu guardava aquilo por muito tempo para se vingar no momento certo. Era uma pessoa que era fria e calculava o que eu ia fazer. Eu calculava a maldade que tinha com as pessoas. Podia passar 2, 3 anos, 10 anos, eu ia me vingar. Mas só que quando eu vim para Cristo, eu aprendi que a gente não guarda isso. Porque quem nasceu de novo não guarda a mágoa de ninguém. Olha, se a gente for olhar, quando a gente guarda a mágoa das pessoas, nós estamos sendo injustos. Por quê? Cristo, ele poderia muito bem, Deus poderia muito bem. Deus poderia Deus... É um comentário que é dentro da lição, não dá um ensinamento, entendeu? Mas pode finalizar. Deus poderia muito bem ter mágoa da gente, porque o que a gente fez, ele nos criou e nós abandonou as vontades dele, cumprir a palavra dele. Mas mesmo assim, ele nos perdoa todo momento, todo instante, quando a gente se arrepende. E porque se ele não guarda a mágoa de nós, quem somos nós a guardar a mágoa do nosso próximo? Então, a gente tem que se libertar dessas coisas, emocional. Ele não pode deixar o nosso emocional nos controlar. Nosso falar, a nossa emoção, tomar o curso da nossa vida. Né? E nos destruir no final. Tem um ditadozinho assim que fala assim, uma piadinha boba. E, caveira, quem te matou? O pai falava isso. A lei que mata a gente. Às vezes nossos projetos não dá certo porque nós falamos demais. Nós nós é parceiro. Às vezes o cara vai falar para os amigos do trabalho que a mulher dele é isso, é aquilo, o cara vai ficar de olho. Muitas coisas acontecem, mas a língua é terrível, irmão. Mãe, velho, o que você aprendeu? Aprendeu a mesma coisa que o irmão falou aí. A língua, né? A gente tem que guardar a língua, né? Porque ela é um fogo na nossa língua. É um fogo, né? Fogo só queima, né, irmão? É verdade, mas é verdade. Não leva rancor de ninguém no coração. A língua é terrível. Porque quando a gente tem rancor, a gente fica doente, a gente se sente mal, né? Eu acho que uma língua assim, irmão, não fala da gente, mas de outra pessoa. Quando alguém fala algo de você, tudo bem, é tolerável, né? E tal. Agora, quando alguém fala de você algo que não é verdade, isso machuca. Eu também achei muito Por isso que falou machucado, da quando alma, né? falou de mim, que eu falei palavra no rádio, não entendi nada, irmão. Porque é uma inverdade, é uma mentira. Ainda mais de alguém que dizia que ser cristão. Então isso me ofendeu. Eu precisei ir lá tirar a língua para eu não guardar aquilo em mim. Irmã Ivete, o que é a irmã? Hoje ela aprendeu o silêncio, sabe? A Bíblia diz: aberta para ouvir, tarde para falar e tarde para silêncio. Então ela está no silêncio. Irmã Rosário, o que é a irmã? Eu aprendo que às vezes as pessoas querem falar o que quer com você, e talvez ela não sabe o que você tem com Deus, a sua intimidade com Deus, e muitas vezes ela quer falar o que ela pensa, o que ela quer, do jeito dela. E como uma vez nós somos templo do Espírito Santo, né, nós somos o nosso corpo, não podemos fazer de qualquer jeito. E a nossa língua é um meio do nosso corpo, né? Então nós não podemos ficar falando tudo, né? E às vezes as pessoas acham que, eu sou assim, eu vou falar. Não. Quem não sabe a intimidade que tem com a pessoa. E muitas vezes nós queremos falar do outro, mas não sabemos. Né? Quem sabe é Deus. E igual o Bruno falou assim, que a gente, eu sabia disso, a gente quer falar um do outro, que a gente ele quer dizer, Deus é nosso pai. E sabe que é pai do outro também? Nós queremos ali falar do outro e não sabemos. Nós queremos ser filho e o outro não, né? O nosso irmão não é filho também, nós somos. É isso, né? A nossa língua meio do corpo. Vou deixar aqui o nome dele. 2023, você casou? Aí o salário era um salário mínimo.
1.300. Aí eu estava trabalhando no serviço, aí atrasado. Aí ela tinha mais conhecimento lá, ela morava lá, aí ela ficou correndo atrás do serviço pra mim. Aí eu arrumei um trabalhando. Sem conhecer ninguém, sem saber como é que trabalhava, ela não foi, eu aprendi como trabalhava. Aí os colaboradores que trabalhavam lá, aí falava, né, que não ia dar certo, que não sei o que, e tentando voltar para trás. Aí ele disse assim, mas eu vou, eu tenho fé em Deus. Antigamente eu era do mundo, fazia as coisas erradas também. Aí a gente faz Deus vai dar tudo certo. Aí fui acreditando em Deus, que ia dar tudo certo e graças a Deus eu estou aqui, né? Glória a Deus. E antigamente eu tinha muita vergonha, graças a Deus agora eu tenho pouco. Eu nunca pensei que eu teria estar aqui também. E eu pensava que isso aí, o meu trabalho era só de baixo. Meu serviço era só lá. Vou que você é um pastor. Aí quando o chefe me chamava para mim trabalhar lá, aí eu nunca vi, não, muito obrigado por você estar mesmo no fato mesmo. Aí depois que eu vim melhorar minha vida assim quando eu comecei a casar, quando eu casei. Aí fui acreditando, graças a Deus, eu tenho mais fé no que eu tenho. Glória a Deus. Ele começou no parque, então ele vai acabar no parque, tendo outra vez, né, irmão? Bom, para finalizar, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quer dizer, a ferramenta preparada contra você não vai prosperar, não vai ter efeito contra você. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. O cara falou de você, é contra você, aí em juízo, aí morreu. Aí no juízo vai querer te condenar. Aí ele diz, ninguém condena quem eu salvei do que tu vai condenar essa língua. Tá pensando o que, irmão? É pequeno, vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor. É forte. Escola bíblica dominical abençoada. E a gente vai aprender, né, irmão? Mas vai. Nós vamos se chegando para Jesus. Libera aqui, mas não, obrigado, irmão. Nós vamos se chegando para Jesus, irmão. Nós vamos aprender, irmão. Quem nunca foi ignorante aqui? Quem nunca amanheceu xingando? Minha boca era pornografia o tempo todo, irmão. Xingava, murmurava, né, irmão? Muitas das vezes blasfemava. Isso é do homem, um homem que não tem cultura, um homem que não tem palavra, que não conhece a palavra que diga, né? Isso acontece, o que não pode acontecer hoje em dia. Sendo lavado pela palavra, como foi falado. Os irmãos Deus testemunho de vocês, cada um deu seu testemunho, cada um falou o que aprendeu. Então, hoje que não pode acontecer mais, né? Porque como o irmão Júlio falou, o velho homem foi sepultado. Quando o velho homem é sepultado, é essa língua de fogo, essa língua devastadora, que tocava fogo em tudo. Isso aí também foi sepultado. Agora nossas palavras tem que haver sabedoria. Estou dizendo que os irmãos aqui não possam falhar. Que, como diz a palavra, que seja uma falha, não algo que se torne cotidiano. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, por essa manhã na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por essa escola bíblica abençoada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a cada dia, a cada manhã, Senhor, o Senhor nos ensina, Senhor, a ser fiéis à tua palavra. Abençoa cada irmão que esteve presente, os que não puderam vir, Senhor, e prepara para que à noite, Senhor, nós possamos ter um culto glorioso, um culto alegre, como diz a tua palavra, Senhor, lá no livro de Neemias, capítulo 8, Senhor, onde diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E os irmãos dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus. Liga aqui, por favor.